Com certeza você já ouviu alguém falar que os melhores jogadores eles possuem a melhor visão de jogo. Mas será que você sabe identificar o que é uma visão de jogo e o que é apenas observar o jogo e agir? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você deve trabalhar a visão de jogo nos seus atletas e no final você ainda vai sair com 3 atividades para aplicar no seu treino amanhã para desenvolver a visão de jogo na sua equipe. E aí, antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa. Com certeza você já ouviu alguém falar: mas esse jogador já nasceu com a visão de jogo desenvolvida. Esse jogador é diferente. E aí eu trouxe um exemplo. Eu trouxe aqui Chris Paul. Chris Paul ele tem 41 anos, né? Ele se aposentou. E aí você acha que realmente ele sempre teve a visão de jogo que ele teve no seu auge? Claro que não. E aí essas falas advêm de uns treinos muito enrijecidos, uns treinos que são focados apenas em repetição e aí que consequentemente não trabalham a visão de jogo na maioria dos seus atletas, e aí óbvio. E aí aqueles que já têm essa predisposição para essa característica acaba se sobressaindo de frente dos outros. Mas aí eu te falo, quando a gente faz treinos enrijecidos, a gente limita o atleta e aí a gente esquece de trabalhar características que são principais para uma boa visão de jogo. E aí a gente precisa entender que o esporte moderno nunca cobrou tanto dos nossos atletas, seja taticamente, tecnicamente ou fisicamente. Então hoje não é mais suficiente você ter um atleta que apenas repete muito bem ou apenas executa muito bem algum fundamento ou alguma ação. Os seus atletas eles precisam saber solucionar problemas. E hoje você vai aprender a como ensinar os seus atletas a fazerem isso. E aí agora a gente vai para a primeira característica que tem que ser trabalhada nos seus atletas para eles poderem desenvolver uma boa visão de jogo. A percepção. E aí quando a gente fala de percepção, é porque existe uma diferença clara entre os atletas que se destacam, que são de altíssimo nível, dos atletas normais, que estão ali na média. Quando você pega esse atleta que está ali na média, normalmente ele só se preocupa em perceber a bola do jogo, obviamente, e o seu marcador direto. Ele não olha ao redor dele do que está acontecendo. Já quando você pega atletas que se despontam, eles percebem tudo que acontece durante o jogo. Então ele está vendo como estão os seus colegas, ele está vendo como estão os marcadores seus, que é um direto e um indireto, e aí eles têm mais informações e conseguem ter uma boa tomada de decisão porque observam mais coisas do que os atletas medianos. E eu trouxe 2 exemplos de atletas que mostram isso e que está na sua veia ter essa boa percepção, que são Iniesta e Xavi. Eles eram mestres na percepção de jogo e isso fez com que diversas vezes eles conseguiam dar um passe, dar uma assistência, deixar o jogador na cara do gol. Porque eles passavam muito tempo observando o jogo como um todo, para saber qual seria o próximo passo. E aí você pode pensar, beleza, professor, Mas se eu não tenho um Xavi e um Iniesta no meu jogo, e aí independente do meu time, né? E aí, independente se for no futebol, se for no handebol, se for no basquete, O que for, como é que eu posso fazer para que meu atleta, que não se desponta tanto, melhorar essa percepção. Se acalme, não se preocupe, que o professor vai mostrar uma atividade agora que você pode fazer no seu próximo treino. Essa atividade aqui, ela é um jogo reduzido, tá? E aí a gente vai dar foco para esse jogador daqui do meio. Você vai ser esse treinador aqui atrás, tá? Você está vendo esses jogadores ao redor dele. Qual é o objetivo dessa atividade? O objetivo dessa atividade é ele conseguir trocar passes com esses atletas e conseguir perceber o que está acontecendo ao decorrer dessa atividade. Então como é que vai funcionar? Você vai deixar ele trocando passes, trocando passes, trocando passes. E aí em algum determinado momento você vai dar um estímulo sonoro. E aí seja uma palma, seja um apito. E ele vai ter que olhar para trás. Quando ele olhar para trás, ele vai ter que ver o que você vai fazer para ele. Aí seja levantar um cone, seja fazer um número com a mão. E ele vai ter que responder enquanto faz uma ação. Deu para entender? Então ele vai estar aqui trocando passe, passe, passe. Você bateu palma e aí ele olhou para trás, você levantou um cone azul, aí ele vai dizer azul e vai voltar e dar passe. Por que isso? Desse modo, você começa a estimular o seu atleta para que ele consiga fazer as ações do jogo. E aí pode ser tanto os fundamentos como um passe, um drible, um arremesso, um chute, uma recepção, como também ações mais elaboradas, percebendo tudo o que acontece ao redor dele. Até porque, quando a gente está jogando um esporte de invasão, a gente sabe que é muito imprevisível. Então no basquete, no futebol, no handebol, ele nunca está fazendo só um fundamento. Ele sempre está fazendo o fundamento, a ação, num ambiente caótico e imprevisível.
E aí, óbvio, né? Isso aqui é uma atividade onde está separando vários atletas em relação a um só, né? Dando prioridade. Mas você pode adaptar essa atividade, fazer em duplas, em trios, separar em grupos, e aí quando você apitar, a pessoa que está fazendo a atividade tem que virar, enfim, você consegue adaptar. Isso é só uma atividade para você ter como base. E aí eu preciso entender que, beleza, eu sei agora como trabalhar a percepção, mas o que adianta eu trabalhar a percepção e não trabalhar a próxima característica, que é a decisão. E aí você vai falar, poxa, treinador, você sempre fala de decisão. Sim, eu sempre vou falar da tomada de decisão. E aí por que eu sempre falo e sempre vou falar da tomada de decisão? Porque se você parar para pensar em qualquer modalidade, pense na sua modalidade agora. O atleta que se destaca na sua modalidade não é um atleta repetitivo, ele é um atleta que consegue solucionar problemas. E aí eu vou trazer um exemplo de um problema agora e eu quero que você pense comigo. Nessa situação, se você tem um atleta limitado, um atleta que é só repetição, que é repetitivo, com certeza, quando ele fosse marcado por duas pessoas com contato, ele já ia perder o equilíbrio, ele já ia perder a bola, já ia conseguir interceptar, ele ia tentar arremessar e ia fazer uma besteira. Mas quando você tem um atleta que tem uma boa tomada de decisão, ela vê o jogador livre e dá o passe. Porque quando você trabalha a decisão do atleta, ele vai ver, poxa, agora eu preciso infiltrar. Não, agora eu preciso arremessar. Calma, se eu atacar aqui, vai liberar espaço ali. Isso precisa e pode ser trabalhado. E aí eu vou te trazer um exemplo, como eu sempre trago, de um atleta que pra mim é um dos que mais tem as melhores decisões, que é LeBron James. Por que LeBron James? Porque em toda essa longevidade que ele tem de carreira, ele consegue saber o exato momento de arremessar, de infiltrar, de dar passe, de se desmarcar. E aí por que isso acontece? Porque a tomada de decisão, ela é trabalhada a partir das experiências do atleta. Então, óbvio, né? Isso é trabalhado em treino, né? Você pode e deve trabalhar em treino, mas também acontece a partir das experiências do atleta em competições. Então, lembra quando eu falo que é muito importante que seu atleta tenha competições preparatórias? Porque ele vivenciando vários cenários, ele consegue ter várias decisões, tanto as erradas como as certas. E aí ele vai analisando e vai repetindo as certas, né? A gente espera que isso aconteça. E aí eu vou te mostrar a atividade que eu gosto muito de trabalhar. E lembrando, eu trabalho com handebol. Então você vai ver com a atividade no basquete, mas que eu também uso. Que é as atividades de superioridade e inferioridade numérica. E também até de igualdade numérica. E aí, normalmente, eu começo com a atividade de superioridade numérica, no ataque, né? Naturalmente, ele defende em inferioridade, ataque em superioridade. E depois eu vou gerando essa igualdade numérica. Porque quando você faz uma atividade onde o seu time ataca com mais jogadores, naturalmente, por estar poucas pessoas defendendo, vão abrir mais espaços no jogo. Então ele vai começar a perceber, puxa, aqui eu consigo fazer a cesta, ou aqui eu consigo arremessar, calma, aqui era melhor ter infiltrado, mas se eu atacar por esse lado, eu vou puxar a marcação e vou deixar meus amigos livres. Então isso é muito importante porque ele começa entendendo como faz, então você começa facilitando o ataque e depois você vai colocando mais marcadores para gerar essa igualdade, fazendo com que ele tenha que transpor o que ele fez atacando com menos pessoas para atacando no jogo normal, que seria de igualdade numérica. E aí, entendendo isso, é muito importante que você entenda também, né, que quando você vai passar para a igualdade numérica, é natural que ele erre, porque ele estava atacando com mais espaço e agora está atacando com menos espaço. E aí, quando isso acontece, o que você faz? Quando o seu atleta erra, você deixa ele errar várias vezes e tudo bem, ele vai aprender naturalmente, ou você deixa ele errar e para, e explica um pouco, e chama a atenção, e pergunta. E aí por que é interessante que você pare o treino e fale que esse atleta errou? Porque é muito importante que você verbalize para ele entender, para ele poder ter uma assimilação consciente do que ele está fazendo. Então ele está errando, deixa ele errar porque é natural, ele precisa errar, mas aí para um pouco, chama, fala com ele ou fala até abertamente para todo mundo entender, pergunta por que você errou, o que você poderia ter feito para poder não ter errado, porque você verbalizando isso ele vai aprender de forma consciente, diminuindo as chances dele repetir esse erro numa ação decisiva de jogo. E aí beleza, você já entendeu como você pode melhorar a percepção, como você pode melhorar a tomada de decisão, mas existe uma coisa que se você não trabalhar no seu atleta, nada disso vai funcionar, que é pensar rápido e ter uma boa execução. Mas antes de eu te explicar a importância de pensar rápido e ter uma boa execução, eu venho aqui te fazer um pedido. Se você está curtindo o vídeo e ainda não deixou um like,
vai aí embaixo, se inscreve no canal e deixa o teu like, porque isso ajuda muito o professor. E se você tiver alguma dúvida que você não quer comentar aí, ou que é muito específica, vai na minha rede social que tá aí embaixo também e manda um direct pra mim, porque eu respondo com o maior prazer. Porque pra quem não sabe, eu realmente sou treinador. Então eu aplico tudo isso que eu venho ensinando pra vocês no meu dia a dia e graças a Deus estamos colhendo bons frutos. Mas vamos lá. Por que é tão importante você pensar rápido e ter uma boa decisão? Parece meio óbvio isso, mas muitos atletas, eles conseguem ter uma boa percepção, eles conseguem analisar a decisão que eles têm que tomar, mas na hora de executar, eles têm muita dificuldade. E aí eu trouxe o exemplo de um atleta que parece que é um mágico jogando, que é o Falcão. Falcão, que é nosso Pelé do futsal, ele tem diversas jogadas onde você nem imagina o que ele vai fazer e ele faz. E por que ele consegue fazer isso, né? Naturalmente, eu já expliquei para vocês que existem jogadores que têm umas capacidades mais desenvolvidas, mas ele possui um grande poder de percepção, de tomada de decisão e de executar muito bem. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente faz um treino tranquilo, sem nenhum parâmetro de pressão ali, de tensão, e aí quando o seu atleta vai jogar uma partida que tem uma pressão diferente de um treino, ele joga mal, ele não consegue agir bem. E aí isso pode ser trabalhado sim durante o seu treino. Muitas vezes a gente pensa, né, como treinador, que isso acontece porque o atleta não tem uma vivência muito grande de competição. Então, quando ele for evoluindo, ele vai ter mais experiência e vai sentir menos a pressão. E eu concordo completamente. Mas existem algumas atividades que você pode colocar no seu dia a dia de treino que vai acelerar esse processo de maturação do seu atleta. E aí, para demonstrar para vocês, eu trouxe uma atividade. Ela tá aqui como se fosse para o futsal, mas você pode adaptar ela para a sua modalidade, que é uma atividade de jogo reduzido, onde você delimita o espaço e o tempo. Então você vai ter aqui um jogo de 2 contra 2, que eles têm que resolver com no máximo 3 passes, 5 passes, não pode passar no meio da quadra, o que for. Você vai pegar esse espaço menor e colocar regras diferentes, fazendo com que esse jogo fique mais dinâmico. E aí, fazendo isso, você vai fazer com que seus atletas tenham que ter uma percepção rápida, tenham que ter uma tomada de decisão e acertar essa decisão para poder sair com gol. E aí, naturalmente, por ser uma atividade que é mais rápida, que gera mais pressão, eles vão errar muito. E aí é importante que você pare, fale, verbalize para eles entenderem o que eles erraram para poder não errar na hora do jogo. E aí agora eu vou te dar uma dica a mais do professor. Quando você for fazer essas atividades que eu te passei, lembra de sempre utilizar estímulos externos. E aí muda esses estímulos. E aí pode ser tanto algum material, tanto um estímulo sonoro, o que for. Mas você sempre tem que mudar a atividade, porque senão ele vai se adaptar. E a partir do momento que ele se adapta a essa atividade, ele já vai fazer de forma automática. E não é isso que a gente quer trabalhar. A gente quer desenvolver a visão do jogo, trabalhando as características que eu falei nesse vídeo. E aí eu não podia deixar de trazer um exemplo de um cara que eu acho que é um dos gênios de visão de jogo também, do futebol e de todas as modalidades. E é o Messi, né? Nessa ação aqui, por exemplo, ele tá sendo marcado por várias pessoas, tem várias coisas acontecendo. Então, se você não fizer isso no seu treino, não replicar isso no seu treino de forma controlada, você nunca vai conseguir fazer com que o seu atleta tenha realmente uma visão de jogo bem desenvolvida. E aí, treinador, eu vou te falar uma coisa. Eu quero que você, você esse aqui, ó, saia desse vídeo sabendo de uma coisa. Você não pode sair desse vídeo sem saber que a visão de jogo ela é treinável. Então quando a gente for trabalhar a visão de jogo, lembra, ela precisa ter variabilidade. O seu atleta precisa vivenciar muitas coisas e você precisa ensinar o seu atleta a pensar enquanto joga. Então, treinador, a partir de hoje a gente vai fazer um trato. Quando você for trabalhar a visão de jogo nos seus treinos, você sempre vai lembrar de 3 coisas que precisam ter. Você precisa desenvolver a percepção, tomada de decisão e a capacidade de pensar rápido e de ter uma boa execução. Desse modo, você vai começar a desenvolver a inteligência de jogo da sua equipe. E aí, treinador, agora eu vou ter uma fala diretamente com você, que assistiu esse vídeo até o final. Nada adianta você saber o que você precisa trabalhar nos seus atletas se você não está se capacitando. Então, pensando nisso, eu fiz um vídeo explicando as 3 coisas que não podem faltar em um treinador de sucesso. Então, eu vou deixar o vídeo aqui. Quando terminar esse aqui, tu vai lá, assiste e aproveita e passa no canal que a gente tem várias aulas explicando sobre treinamento esportivo e sobre a pedagogia do esporte. Então, tamo junto e até a próxima aula. Falou!